Fala, senhores. Então, o Alex, estão continuando aí na vibe, né, de respostas que eu vejo aí na internet, na televisão, alguma coisa, e às vezes dá a impressão que mesmo que não sejam para mim, não quer dizer que eu não possa fazer comentários a respeito, né, até porque, como eu venho dizendo, né, já falei essa frase muitas vezes, às vezes alguma ideia ela pode se encaixar na minha vida ou na vida de outra pessoa, não necessariamente tendo nada a ver comigo, mas pode ter a ver comigo mesmo que a pessoa que fez o filme, um comentário na internet, não necessariamente tenha objetivado falar a meu respeito. E acabou falando no final uma coisa que encaixa com a minha vida, mas eu não estou respondendo a pessoa, apenas estou respondendo o comentário, trazendo essa ideia para dizer se essa ideia faz sentido ou não. Se ela é correta ou não, se ela pode eventualmente se aplicar na vida de outras pessoas ou não, se eventualmente essa ideia se aplica na vida de outras pessoas, dizer por que isso é certo ou errado, ou se ela se aplica na minha vida, dizer por que isso é certo ou errado, ou dizer por que a situação não foi exatamente desse jeito. Às vezes um comentário que você ouve realmente num filme, num livro, você pega e para de pensar, mas se isso acontecesse na prática, como é que seria? Né? Ou você pode parar e pensar, pô, será que isso aconteceu na minha vida? Ou, pois que está escrito no livro, né? Que eu falei, será que isso pode acontecer na minha vida? Ou, será que realmente essa frase eventualmente se aplicaria na minha vida de alguma maneira? Ou será que essa frase, eu posso até confirmar isso, parece que essa frase realmente diz exatamente o que está acontecendo comigo naquele momento ou em outro momento da minha vida, então por isso que eu faço. Aí comentários, eventualmente sobre frases espalhadas, né, frases esparramadas eventualmente no mundo e que eventualmente de alguma forma poderiam, às vezes até machucar ou poderiam influenciar alguma pessoa a alguma coisa. Então, eu vi num seriado específico uma frase sobre o se precisar sentir uma dor a mais para que eventualmente se possa me concentrar em apenas uma dor. Ou seja, eu tenho uma dor específica, ela é muito grande, não quero mais me concentrar nela, então eu busco eventualmente um outro, saber eventualmente até de um outro segredo, alguma coisa, porque essa informação, até por ser verdadeira, ela também vai me gerar uma dor específica. Então eu preciso de dores diferentes para eventualmente me distrair. Bom, isso não faz muito sentido, porque eu preciso de uma outra dor para poder me distrair, mas você não tem outras formas de distração? Não existem outras coisas boas que também possam gerar distração e que não necessariamente são uma segunda, terceira, quarta dor? Eu preciso de uma dor diferente para eventualmente me distrair de uma dor que eu estou tendo naquele momento? Uma dor talvez até no mesmo nível? Não vejo dessa forma. Há outras formas, né, de você se distrair de uma dor específica. Aliás, inclusive, muitas vezes o enfrentamento da dor específica é justamente o que você precisa para superar apenas essa dor. Você não precisa ter uma dor paralela para conviver, para condizer, para contrabalançar uma outra dor. Pode até surtir efeito, pode até surtir efeito. Mas estou dizendo que isso não é necessário, há alternativas. Você pode fazer uma coisa boa para se distrair sem precisar de outra dor, ou mesmo você precisa se focar na sua dor específica para resolvê-la, sem precisar de uma segunda dor, para isso. Né? Ou apenas o resolver a dor em si já seria uma segunda dor, mas aí nesse caso necessário tem a ver com a questão. Não preciso de uma segunda dor que, tendo a ver com esse problema ou não, vai me gerar um outro sentimento. Então, portanto, essa dor seria não sugerida. Ela decorreria de um outro problema, mesmo que tenha a ver com o primeiro, ou que não tenha a ver com o primeiro problema, com a primeira dor. Então eu preciso de um segundo problema ou algo anexo a isso, uma segunda dor, para poder me distrair da primeira. Bom, não, a alternativa. E talvez, se eu eventualmente resolver apenas a primeira dor, eu não precise de segundas dores sucessivas e sequenciais, tendo ou não a ver com o problema original. Né? Apenas no caso, para salientar, uma mulher, uma policial no seriado, ela estava muito triste, vamos dizer assim, com o marido, porque ele estava envolvido em contatos com adolescentes, adolescentes menores, tendo, vamos dizer, contatos sexuais, vamos dizer assim, com uma menina adolescente, e a mulher estava louca da cara, e ao mesmo tempo a filha dela também estava meio envolvida com esse esquema, e a filha dela havia sido sequestrada. Então ela pega e fala assim: não, estou muito triste com a minha filha, estou muito triste que minha filha foi sequestrada e tal, e talvez ela mesma concorde com esse mundo e tal, mas um pouco ela acabou se metendo com a gente errado. Mas além disso ela vai: não, mas eu preciso de uma segunda dor, eu preciso saber os detalhes
do meu marido com eventualmente uma outra menina. Ou seja, eu preciso me distrair da primeira dor. A dor maior que estava ali cometendo naquele momento é porque a filha adotiva dela tinha sido sequestrada. E, ou pelo menos tinha sido, ela mesma tinha se auto-sequestrada, porque talvez até o momento do seriado, vamos dizer assim, sem querer spoiler, a própria menina queria sair de casa. Então, assim, não se sabia se ela tinha sido desaparecida, não se sabia se ela estava sequestrada ou não. E no segundo momento, eu precisava ali, chegou pro marido, precisava de uma, eu preciso saber como é que foi o seu relacionamento com uma outra menina, que nesse caso não era filha adotiva, que ele teve contato, mas teve relações com uma outra menina. Não, preciso de uma segunda dor, preciso de uma outra dor. De uma outra dor para me distrair da dor de a minha filha ter sido sequestrada, abduzida, ou apenas se desaparecido sozinha, né? Como se isso realmente fosse necessário. Não, de repente, apenas resolver o problema, você não vai precisar da segunda dor. Né? Nesse caso, ela poderia ter a segunda dor, mas não para distrair da primeira dor. Ela poderia ter essa segunda dor para, inclusive, resolver esse problema. Aí sim, mas aí é outro problema. Mas não, eu não posso usar a segunda dor, que até era verdadeira, mas não com o objetivo de anestesiar a primeira. Eu posso usar a segunda dor apenas para resolvê-la. Aí sim. E sem contar que se ela não tiver dor nenhuma, vamos dizer assim, ela não tem que ficar buscando uma segunda dor. Ela apenas pode focar, mesmo que doa muito, focar na primeira dor, com o objetivo de resolver. Embora talvez não necessariamente ela tenha perspectivas de resolver uma primeira dor qualquer dor na sua vida. Não precisa ser a filha ser sequestrada, qualquer outro tipo de dor. Mas, né, mesmo ela não tendo talvez uma perspectiva de quando resolver esse problema, não quer dizer que ela precisa se distrair com outra dor. Ela pode se distrair com outra coisa, ela pode tentar, continuar tentando, por mais que doa, continuar tentando ali resolver o problema dela, ou mesmo que tentar resolver a dor específica dela, mas admitindo-se que eventualmente se ela buscar uma segunda dor pode sim gerar efeitos. Mas há outras alternativas. Né? Há alternativas para tanto. Pois sim, pode ocorrer como fenômenos, mas de você buscar uma segunda dor, mas se tem uma determinada dor física ou emocional, não posso só precisar ou só usar outra dor para me distrair. Há outros métodos de distração. Não preciso de mais dores para eventualmente me distrair ou para resolver outra dor, quando cada qual pode ser resolvida com seus próprios métodos específicos para cada qual. Ah, e tem também a questão da suspeita de um outro filme, né? O sujeito pegou e respondeu assim, não, porque quando eventualmente eu não tenho suspeita, eu sou pago para suspeitar mesmo quando não há suspeitas, né? Pois é, mas eu acredito que essa argumentação foi, talvez aí, usando o filme com o objetivo de responder a um comentário que eu havia feito, se é que alguém do Netflix faria isso, usaria isso dessa forma, no sentido de que eu disse que uma vez na igreja você não pode, uma vez confessado o pecado, você não pode ser avaliado o comportamento em relação a esse pecado específico, ou em continuação a isso, se eventualmente você ainda assim tem suspeita, você deve perguntar para Deus. Primeiro. Segundo, daí ele quis dizer, não, mas mesmo eu perguntando para Deus e não tendo suspeita nenhuma, não, mesmo assim eu vou querer continuar suspeitando, mas aí é bobeira sua, porque você não tem motivo para suspeitar, você está dando continuidade a uma suspeita vã. O máximo que você pode ficar é vigilante, porque outro pecado, ou o mesmo pecado que a pessoa já cometia antes, pode ocorrer de volta. Isso, ok, mas aí é por vigilância. Não porque você deve suspeitar no sentido de afirmar que a pessoa realmente tem isso. Agora, se a pessoa vai lá e confessa o pecado, não, mas eu estou aqui vigilante para verificar se a pessoa não cometeu o pecado. Então vamos ficar avaliando o comportamento. Para ver se a pessoa tem o pecado. Então vamos ter que ficar fazendo avaliação de comportamento o tempo inteiro, usando mentira, usando pecado. Não vejo propósito nisso. Não. Então o que se está dizendo é que eventualmente a própria incerteza do futuro geraria necessariamente uma necessidade de se mentir para verificar se a pessoa está ou não pecando. Quer dizer, não, se ela não está pecando, não precisa. Né? Você precisa eventualmente vigiar sem precisar mentir, apenas a partir do momento que você tem um motivo de suspeita. Aí é outra coisa. No momento que você não tem, no momento que você não tem motivo de suspeita, você não precisa criar motivos de suspeita. Você já vai eventualmente verificar, já vai antecipar se eventualmente haverá um motivo de suspeita ou não. Não há necessidade de eventualmente se avaliar comportamento uma vez já confessado o pecado, ou se você já tem uma confirmação divina,
E agora não precisa ficar. Se a pessoa superou o pecado, não precisa ficar jogando pedra de sapato, porque ainda. Pedra de sapato, qualquer tipo de pedra para que a pessoa tropece, justamente porque se eventualmente ela der algum sinal indicativo disso, mesmo que você não jogue pedra nenhuma, você já vai saber. Então não há necessidade de se suspeitar. E se a pessoa no final confessa o pecado dela, você suspeita que no final esse pecado diz, mas peraí, ela já admitiu, eu vou suspeitar aquilo que já foi confessado, ou que já foi confirmado. Então não. Eu tenho que continuar suspeitando. Não, então, mas aí que tá, você pode continuar suspeitando, mas então agora o motivo de suspeita é outro. Pô, vai que o cara já superou o pecado e não percebeu. Pode ser. Pode ser. Mas aí você não vai ter que ficar jogando. Não, você vai ter que. Há outros instrumentos para você eventualmente confirmar a sua suspeita. Ou o seu motivo de vigilância. Então não há não vejo realmente dessa forma, no sentido de que devemos suspeitar o tempo inteiro, Não, isso é até errado. Né? A vigília não deve ser feita dessa forma. A vigília não pressupõe mentira, ou necessidade dela. Ela pressupõe muitas vezes, eventualmente, outros métodos para você verificar se a pessoa resolveu o seu problema ou não. Que é a suspeita que você teria uma vez que o pecado já foi confirmado. Então, a única suspeita que agora você poderia ter é que a pessoa não tem mais o pecado. A suspeita tem que ser do contrário agora. Então, há outros métodos para se resolver isso. E do contrário, se a pessoa diz que não tem o pecado, e você eventualmente suspeita que a pessoa realmente cometeu esse pecado, então haverá outros meios também, não necessariamente dependentes da mentira, embora por vezes sim, há outros métodos, outros instrumentos não dependentes da mentira que poderão fazer com que você obtenha o resultado. E muitas vezes, inclusive, você não necessariamente você vai precisar ir atrás com algum método, algum tipo de pergunta, ou mesmo algum tipo de mentira, de armadilha, para verificar se a pessoa comete ou não comete aquele pecado. No caso da pessoa cometer o pecado e você não sabe se ela ainda está cometendo, muitas vezes, pelo próprio comportamento dela, você já vai saber, ou seja, você não vai necessariamente precisar fazer nada, o que também é um instrumento. E da mesma forma que se ela diz não cometer o pecado, você acha que ela voltou a pecar, ou que ela continua pecando, ou continua cometendo outro tipo de erro, é a mesma coisa. Por outros instrumentos você já vai averiguar ou visualizar se a pessoa, ou se a sua suspeita é necessária contra a pessoa. Então, muitas vezes apenas por situações que ocorrem no dia a dia. Então, valeu. Isso você já vai. Com esses elementos você já vai ali averiguar se a pessoa deixou de pecar ou ainda está pecando, tendo dito antes que não o fazia. Então, valeu. Deus é bom. Espero que possamos ter aí os esclarecimentos nesse caso sobre a suspeita, Virgília. Valeu!